Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a esse canal Mentoria 4P. Meu nome é Camila Alves e aqui a gente fala sobre yoga, desenvolvimento pessoal, corpo, mente, emoções e sobre espiritualidade. O que eu trago aqui é a minha perspectiva, claro, muita coisa tem, muito estudo que eu fiz anterior a vir aqui dividir as minhas ideias. Tem muito que eu já dividi com os meus alunos, tem muito que eu já aprendi com os meus alunos, então espero que você goste e já deixa o seu like aqui, se inscreve nesse canal que ajuda a gente, me ajuda a entender o que vocês gostam, o que vocês estão procurando, principalmente quando vocês comentam e dividem comigo o que vocês aprenderam ou o que vocês ainda querem aprender. Então era isso, gente, vamos lá. Yoga versus religião. Eu vou falar super resumido aqui, tá, gente? Religião é um tema, assim como yoga, extremamente vasto, que a gente podia passar horas falando, e eu adoraria. Mas eu quero deixar muito simples e muito mastigado para você entender, para te talvez aproximar um pouquinho mais do yoga, como me aproximou. Por que que eu falo, por que que eu fui atrás do yoga? Primeiro porque desde nova eu tinha uma ligação muito forte com minha espiritualidade, eu tinha perguntas, né? Porque na minha cabeça ainda não faz sentido. O que a gente está fazendo aqui? Eu acho que tem algumas pessoas que talvez não se importam com essa pergunta, outras pessoas já nascem com essa pergunta ou passam por alguma coisa na vida e começam a querer entender um pouco mais. Então, primeiramente, eu fui buscar isso na religião. Eu já rezava bastante, acendia vela de 7 dias. Eu era uma criança assim, que tinha essa conexão com a natureza. Eu olhava para as estrelas, eu falava com as árvores. E quando eu fui passando por diferentes momentos na minha vida, talvez diferentes etapas, que é onde eu achava que não ia dar conta, ou que os problemas pareciam maiores do que eu podia suportar, eu fui sempre em busca de um suporte exterior. Às vezes era, né, a minha família, outras vezes, quando eu achava que precisava de mais ajuda, eu recorria, e eu acho que a gente tem isso na nossa cultura brasileira, recorrer a Deus, ao Criador. E aí, eu lembro quando eu mudei para Porto Alegre, ainda na adolescência, eu fui em diferentes igrejas. Naquela época tinham contas para pagar, tinham muitas dúvidas. Eu ainda era muito nova, tinha saído de casa com 17, então eu fui a diferentes igrejas, mas não me alinhei, não gostava assim de missa e das pregações, não cheguei a me alinhar com nenhuma igreja. Continuei indo nas igrejas, eu ia só para rezar quando a água batia na bunda e sempre me senti bem. Depois os anos foram passando e eu não precisava basicamente de ir na igreja. Eu entendi que eu podia rezar e ter essa conexão de qualquer lugar. E mais pra frente o yoga entrou na minha vida. Mas não foi até eu fazer realmente a minha certificação como instrutora de yoga que eu entendi que o yoga, na verdade, ele é uma prática espiritual. E o que isso quer dizer? Bem sucinto, gente. O yoga, ele busca a transcendência desse corpo, dessa mente. Porque acredita-se que a nossa mente, né, nos limita ou é grande parte do que nos traz sofrimento aqui na Terra. Então, se a gente consegue transcender e treinar a mente de uma maneira universal, de uma maneira disciplinada com o yoga, a gente consegue atingir, se tornar um ser iluminado e se conectar com o todo. Então, basicamente, seria isso. Mas eu vou trazer um pouquinho mais o que é o yoga, tá, gente? Talvez você já saiba, talvez você não saiba. Comenta aqui, divide comigo o que você sabe sobre yoga, o que você não sabe, o que você gostaria de saber. Basicamente, você vai ver aqui que eu já dei aulas de yoga, então já
já ensinei asanas, né, diferentes posturas no yoga, então grande parte do que se conhece na cultura ocidental são as práticas de yoga. Tem milhares, não sei se milhares, mas centenas de diferentes linhas de yoga. Tem Hatha, tem o Vinyasa. Nossa, tem muito, porque quando o yoga ele veio para nossa cultura, quem trouxe foram diferentes discípulos, diferentes mentores. Então, com cada mentor veio a sua técnica e com isso veio um amplo número de diferentes estilos de yoga. Então, yoga talvez você viu como asana, como as posturas, talvez você conheça como prática de respiração. Até vou respirar. Quando eu começo a falar que eu esqueço de respirar, então você pode ter praticado algum pranayama, alguma técnica de respiração, isso também é yoga, tá? Geralmente uma aula a gente combina, né, respiração, combina posturas, a gente pode combinar mantras também, a gente pode cantar os mantras, eles podem ser na nossa língua, né, no português, a gente tem a tradução, ou podem continuar sendo em sânscrito, que é a linguagem do yoga. Então também tem um poder de cura muito grande, acredita-se, e de verdade tem. Se você não experimentou uma aula só de mantras, talvez eu traga aqui, aliás, pequeno parênteses aqui, eu fui num retiro esse final de semana e a gente teve uma fogueira, assim, onde todo mundo ficou só cantando os mantras em hindu mesmo, e foi muito legal, a energia é só você estando lá mesmo. Então, fechando parênteses agora. Então, talvez o yoga você viu as asanas, os pranayamas, os mantras, ou talvez você tenha escutado, né, lido algum texto religioso, não é religioso, algum texto de yoga com algum ensinamento, que o yoga tem isso também, ele tem os textos, assim como a Bíblia, e tem também, ele tem contos que contam diferentes histórias ao longo dos anos, que podem sim ajudar a gente a ter uma vida mais elevada, que a gente consiga ir além do que a nossa mente consegue entender. Então, por isso é muito importante essa disciplina, por isso o yoga, ele acredita que tem que ser praticado, né, o mais frequente possível, para limpar, para sempre estar limpando o nosso corpo físico, o nosso corpo mental, para a gente estar cada vez mais puro e atingir, então, essa elevação, essa iluminação. Acho que era isso. Aliás, para finalizar, eu vou ler um texto aqui, gente, que eu achei bem legal. Tava olhando no material do yoga. Nossa, tem muita coisa para falar de yoga e religião, mas acho que ficou por aqui. Vamos ficar por aqui. Então, yoga quer dizer união e disciplina. E yoga é dito aqui, uma quote do George Fernandes das Upanishadas, que seria: yoga é dito como união entre respiração, mente e os sentidos, ao mesmo tempo que a renúncia de todos os estados. Acho que era isso. Até tem, tão bonitinho. Então isso, gente. Espero que tenha ficado claro. Então, o yoga não necessariamente tem partes do yoga, assim, que eles adoram, né, algum deus, e tem os textos religiosos, também tem os comandos, assim como os 10 mandamentos, mas eles são diferentes. Eles são bem diferentes, na verdade. E só você estudando e praticando, você vai entender essa diferença. Se você, assim como eu, tá sempre aí
atrás de perguntas, quer entender um pouco mais, acho que você iria gostar bastante de ler um pouco mais sobre yoga, sobre a filosofia de vida do yoga mesmo. Acho que pode ser bem interessante para você. E você não precisa abdicar da sua religião, se você já pratica, né? Se você já é alinhado. Mas eu acredito que com alguma prática religiosa, acho bem interessante para você, pelo menos, observar, né, a diferença, o que o yoga fala, o que o yoga não fala. Porque eu acredito, porque sou muito curiosa. Mas número 2, porque quanto mais a gente aprende, quanto mais forte fica o que a gente acredita. Então, acho que por esse principal motivo mesmo, para você ficar cada vez mais alinhada com as suas crenças, para cimentar cada vez mais o que você acredita, o que você não acredita. Vai que você pode aprender coisas diferentes aí, talvez você ainda tenha perguntas dentro de si. Os textos do yoga, os mantras, são instrumentos bem interessantes. Então era isso, gente. A gente falou um pouquinho sobre as diferenças entre religião e yoga. Falou os diferentes tipos, né, de técnicas que tem dentro do yoga. E eu espero que tenha feito sentido para você. Qualquer coisa, manda uma pergunta aqui que eu respondo. Mas yoga basicamente é isso. Treinar, né, o nosso corpo físico, a nossa mente, pra gente basicamente sair dos nossos problemas e viver a vida de uma forma mais leve, mais plena, de verdade. Beijo e até a próxima!